Nesse vídeo eu quero falar sobre a telepatia. Que negócio é esse? Isso existe ou é apenas uma fantasia que as pessoas têm? A telepatia é o que nós podemos denominar de transmissão de pensamento. Ou seja, duas pessoas pensam sobre uma determinada coisa, praticamente no mesmo instante, no mesmo momento, chegando a uma conclusão parecida, estando a uma certa distância, não necessariamente juntas, e horas depois ou dias depois essas pessoas se encontram e chegam à conclusão que estavam pensando sobre a mesma coisa e que por fim concluíram algo parecido. Então, a telepatia, a transmissão de pensamento é algo possível? É claro que é, porque o pensamento ele é uma energia, o pensamento é uma onda. Para você captar a onda de pensamento que uma outra pessoa está emitindo, o que você precisa? De uma sintonia similar. Nesse aspecto, nós somos como aparelhos de rádio. O que permite um rádio transmitir uma determinada estação? Ele estar na sintonia, na frequência daquela estação de rádio. Então ele se torna um instrumento de transmissão de uma determinada transmissora de rádio, estação de rádio. Então é assim que funciona. O nosso pensamento é algo parecido. O nosso cérebro ele é um rádio, um aparelho de rádio. Mas o cérebro é ainda um aparelho bem denso. O espírito ele é muito mais fino, ele é muito mais sutil, ele é muito mais refinado. Ele capta ondas de uma maior pureza, de uma maior fluidez. Então, quem tem uma sensibilidade interior, quem vive intuitivamente, quem ouve a sua intuição, capta bem mais coisas do que aquele que está apenas no âmbito do ego mental. A mente capta frequências baixas, desses planos mais próximos à Terra. Já o espírito não, ele capta coisas vindas de planos mais elevados. Então, a telepatia, ela existe, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como isso funciona. Digamos que duas pessoas trabalhem numa mesma empresa, estão procurando resolver um problema operacional, um problema administrativo lá naquela empresa, e duas pessoas estão se ocupando de forma séria e sincera sobre isso, levando esses pensamentos e essas preocupações, inclusive, para casa, sonhando com esses problemas, sonhando com essas coisas que precisam ser resolvidas. Se essas duas pessoas se empenharem de forma parecida e entrarem numa sintonia parecida, elas podem resolver o problema conjuntamente, no mundo das formas de pensamentos, e podem chegar a uma mesma conclusão sem estarem lado a lado. Cada uma delas de noite em casa, ou no fim de semana em casa, ou nas férias em casa, ou num feriadão em casa, porque mesmo estando distantes, essas duas pessoas, mesmo que uma viaje para outra cidade, ou para outro estado num fim de semana, ou num feriadão, essas pessoas podem estar juntas se a sintonia for a mesma. No âmbito das formas de pensamentos, essas pessoas podem estar debatendo isso, mesmo que de forma inconsciente, sentindo apenas a energia disso, essa troca de energias, porque o que ocorre nesse caso é uma troca de energias por causa de um problema comum que faz com que as duas pessoas se ocupem com o mesmo problema e fiquem ali emitindo e irradiando formas de pensamento dessa espécie. Então isso é a sintonia, quando duas pessoas estão focadas na mesma coisa. E isso faz com que surja a telepatia, a transmissão de pensamento. Essas duas pessoas se ocupando com a mesma coisa vão trocar pensamentos
e sentimentos telepaticamente. E como eu disse, a intuição ela é de uma sintonia bem mais refinada, bem mais elevada. Permite chegar a conclusões e soluções bem mais elaboradas. E o cérebro, por fim, ele verbaliza isso. Ele verbaliza, ele encaixa os conceitos adequados para que tudo isso se torne comunicável. Então depende aí na sintonia propriamente que as pessoas estão, se apenas numa sintonia mental ou numa sintonia intuitiva. Mas é fato que as pessoas comungam energias, comungam pensamentos, comungam sentimentos. E isso é a telepatia. E lá pelas tantas, num fim de semana, depois de pensarem muito, depois de pesquisarem muito, depois de procurarem soluções para o problema na empresa, essas duas pessoas podem chegar à mesma conclusão num fim de semana. Por quê? Porque foram lançando formas de pensamentos para a matéria fina. Essas formas de pensamento foram se amoldando, foram atraindo formas de pensamentos de uma constituição similar, podendo ser do outro lado do planeta, de pessoas que também se ocupam com isso, procurando resolver esse problema. E da junção de várias pessoas pensando sobre uma mesma coisa, essas formas de pensamentos constituíram uma central de forças, e essa central de forças foi aglutinando cada vez mais formas de pensamentos da mesma espécie, até que lá se cozinhou uma solução. Se cozinhou uma solução para o problema. E daí a pessoa ou as pessoas mais sintonizadas, mais sensíveis para isso, acabam por fim captando isso. Ocorre uma espécie de um download espiritual. A internet é algo parecido, todo o material está ali depositado em servidores, em locais estratégicos que guardam as informações, e o indivíduo vai lá, acessa um material e faz um download e baixa isso para o seu computador. Assim é com as formas de pensamentos. Pessoas pensando coisas parecidas emitem formas de pensamentos. Isso acaba se aglutinando. Isso gera uma central de forças. Nessa central de forças, problemas podem ser amadurecidos, as soluções podem surgir em detrimento desse amadurecimento. E as pessoas com uma sensibilidade maior, por fim, captam isso, fazem o download espiritual e encontram a solução necessária aqui na matéria grosseira para resolver o problema. Então a telepatia se dá também assim. Duas pessoas no trabalho podem estar ocupadas com a mesma coisa, revirando nas formas de pensamentos, e lá pelas tantas têm a mesma conclusão, chegam à mesma conclusão. Não precisando estar juntas fisicamente, isso pode se dar no fim de semana, nas férias, o que importa é a sintonia. Duas pessoas podem estar juntas fisicamente, mas muito distantes em termos de sintonia. Como duas pessoas podem estar distantes, mas próximas em termos de sintonia. E é essa aproximação em termos de sintonia que faz com que surja a telepatia. Os pensamentos telepáticos, a transmissão dos pensamentos. É necessário existir uma sintonia. É necessário existir uma sintonia. Então, Abdrushim explicou isso em sua obra Na Luz da Verdade. Notadamente ali no capítulo denominado Silêncio, ele mostra como através do silêncio o ser humano vai captando essas coisas. Tudo é resultado de um processo de fusão. Nada o ser humano cria sozinho. Na tentativa de encontrar problemas
na tentativa de encontrar soluções para os problemas, diferentes pessoas vão lançando suas irradiações. Seus sentimentos, seus pensamentos, assim surgem formas de pensamentos. Essas diferentes formas de pensamentos, através da lei da igual espécie, vão se aglutinando, assim surgem centrais de forças, e lá esse conteúdo vai amadurecendo através da fusão. O próprio Abdrushim disse: fusão, não passe de forma desapercebida por esse conceito. Ele disse: preste atenção, tudo se dá através da fusão. A própria excelência é alcançada através da fusão de diferentes formas de pensamentos que vão sendo cozinhadas na matéria fina. Então, a telepatia, na verdade, é uma sintonia entre duas pessoas. Quando duas pessoas estão se ocupando com o mesmo problema, sintonizadas na mesma coisa, numa mesma frequência, isso faz com que surja uma troca de energias, uma troca de informações, uma transmissão de informações, uma transmissão de pensamentos. Por fim, o que é isso? É a telepatia. É a telepatia. E quão mais a pessoa vive intuitivamente, mais e melhor ela consegue fazer isso, vai encontrando respostas, vai revirando na matéria fina, atraindo para si soluções, respostas, formas de pensamentos. Então, por isso é preciso ser introspectivo, é preciso se interiorizar, é preciso praticar o silêncio. Uma pessoa silenciosa está em melhores condições de lidar com tudo isso, de atrair para si respostas, soluções alternativas. Já uma pessoa que é muito barulhenta, que está sempre falando besteiras, numa sintonia ruim, numa sintonia negativa, não consegue alcançar esse refinamento em termos de sintonia para atrair as coisas para si. Acaba atraindo besteiras, porque a lei da igual espécie ela atua em tudo, tanto nas coisas boas, tanto na boa sintonia de uma pessoa, como na má sintonia de uma pessoa, que por fim atrai apenas besteiras, porque está numa frequência de besteiras. Então tudo nessa vida é sintonia, porque os pensamentos são ondas, os sentimentos são ondas, os sentimentos intuitivos são ondas, e os sentimentos intuitivos são ondas refinadas, sutis. Os meros pensamentos produzidos apenas pela mente, sem a fundamentação da intuição, são ainda ondas muito pesadas. Através do pensamento apenas, o ser humano não alcança essa sintonia e não consegue chegar a grandes respostas em sua vida, porque as grandes respostas chegam através da intuição. Então eu citei esse exemplo de duas pessoas preocupadas com um problema no seu trabalho. Disso surge uma sintonia e essas pessoas podem se comunicar telepaticamente. Eu poderia dar um outro exemplo, o caso de um homem e uma mulher que se apaixonam. A paixão ela vai surgindo lentamente, um vai gostando do outro, vai admirando o outro, e ali surge uma sintonia, ali surge uma harmonia de pensamentos e sentimentos. E esse homem e essa mulher podem se responder e se comunicar telepaticamente. Telepaticamente, vamos pensar o seguinte: num determinado fim de semana, em casa, num sábado à tarde, sem ter muito o que fazer, mas estando numa sintonia similar, um pensando no outro, o homem lá pelas tantas tem a ideia de dar uma volta no parque da cidade para curtir o pôr do sol. Ele está apaixonado, então ele quer ver o pôr do sol. E a mulher a mesma coisa, como ela está numa sintonia
parecida, também apaixonada pelo homem, também, ela pode ir lá pelas tantas chegar à mesma conclusão de ir também ao parque, curtir o pôr do sol. E lá eles se encontram por acaso, né? Coloco entre aspas, nesse caso não existe o por acaso, porque os dois estavam numa mesma sintonia, enviando formas de pensamentos, um para o outro, enviando sentimentos. E isso acabou criando laços, e esses laços atraíram os dois para o mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante, para que se encontrassem. E lá naquele momento pode ter início o relacionamento físico, que antes estava se dando na esfera dos sentimentos, na esfera das formas de pensamentos, na matéria sutil, né? E o lançamento de toda essa energia foi aproximando os dois, até que num determinado instante se encontraram no parque e lá o relacionamento acaba tendo início. O que é isso senão transmissão de pensamento? O que é isso senão a telepatia? Eu posso dar um outro exemplo para você também. Dois amigos que há tempo não se veem, lá pelas tantas um sente saudades do outro, ele emite formas de pensamento. Essas formas de pensamentos chegam até o outro e o outro se sente sensibilizado por isso e passa a sentir saudades também do amigo. E assim surge um laço, assim surge uma sintonia. E no mesmo dia ou dias depois, por acaso, esses dois amigos podem cruzar e se encontrar no centro da cidade. E daí um fala para o outro: poxa, que coincidência, esses dias eu ainda estava pensando em você e hoje te vejo aqui pessoalmente. E daí o outro fala: pois é, que coincidência, eu também estava pensando em você e agora nos encontramos. Como é que pode esse negócio? Como é que pode esse negócio? Então isso funciona na vida. Tudo nessa vida é formado por energias. Os pensamentos são energias, os sentimentos são energias. A intuição é uma energia, mas os sentimentos intuitivos são os mais refinados. São os mais refinados de todos. E os sentimentos intuitivos são também a energia mais refinada, as ondas mais refinadas que nós emitimos. O mero pensamento é ainda uma onda densa, que não permite ao ser humano encontrar lá grandes soluções e grandes respostas para a sua vida, porque não permite e não propicia o mesmo nível de abertura que se dá intuitivamente de dentro para fora. Então, tudo está aí na obra da criação. A obra da criação, ela é perpassada por energias. Nós irradiamos ondas, ondas de pensamento, ondas de sentimento, diferentes ondas. E essas ondas, conforme as pessoas vão emitindo-as, elas se cruzam, elas se tocam, elas acabam sendo tecidas, surgem laços, e esses laços de energias fazem com que as pessoas por fim cheguem a conclusões parecidas e se encontrem aqui na matéria grosseira. Isso existe. Em torno de nós existe um mar de energias e nós navegamos nisso. E as pessoas que estão numa frequência similar através da atuação da lei da igual espécie se encontram, chegam a conclusões parecidas, a pensamentos parecidos. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, você certamente já experimentou isso em sua vida. Você certamente já experimentou isso. Eu já experimentei. O digo por experiência própria. Né? E toda essa teorização que eu fiz aqui, eu fiz ela a partir dos ensinamentos de Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. E quando você se torna intuitivo,
você se capacita a entrar em conexão com coisas mais refinadas, que vão lhe dando respostas essenciais sobre a vida, sobre a sua existência, sobre o que deve ser feito para que você encontre o seu caminho de forma eficiente, crescendo na totalidade, materialmente e espiritualmente, acima de tudo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!